Recebemos agora Nuno André, da Paulinas Editora, que participa na mais recente edição da Feira do Livro de Lisboa. Boa tarde, Nuno André. Boa tarde. Obrigada por estar na nossa presença. Que aposta é esta de, durante 19 dias, que é o tempo da edição deste ano da Feira do Livro, a Paulinas Editora se fazer presente neste espaço amplo, com mais de 350 chancelas, editoras, pavilhões concretamente, mas na presença de tantas editoras. O que é que pretende exatamente a Paulinas Editora com a sua participação neste evento? Ora bem, a Paulinas Editora é uma editora especial. E é especial porquê? Porque a Paulinas Editora, além de ter o cunho, a chancela, como católica que é, como uma identidade cristã, é também uma editora que tem uma responsabilidade de dar resposta aos desafios contemporâneos. Ou seja, quando falamos em livros, estamos a falar de algo que é tão sagrado que nós, cristãos, assumimos a sacralidade da palavra. O nosso Deus revelou-se através de um livro. Temos a tradição e depois temos o livro. E por isso as Paulinas têm tentado, como missão, porque às vezes há congregações que se dedicam aos pobres, há congregações que se dedicam à educação, há congregações que se dedicam de forma sistematizada a dar resposta a questões e a problemas sociais. A Paulinas Editora transforma o mundo através da palavra. Mas para isso é necessário que as pessoas se aproximam e conheçam a editora em si. A visibilidade. Ou seja, o destaque que a Feira do Livro permite às editoras, mais do que poderem faturar na venda de livros, é precisamente marcar esta presença. Uma presença que reflete nas obras que escolhe, nos autores que publica e, acima de tudo, na mensagem que passa. Por isso, como editora, faz o que todas fazem, procuram autores e publicam livros, transmitem ideias, transmitem valores e por isso esta marca não é uma marca, as irmãs nem sequer usam hábito, portanto não é uma presença que se distingue pela aparência, é sim uma presença que se destaca pelo pensamento, pelas ideias. Também pelos autores que escolhem apresentar e promover neste certame? Sim, a Paulinas, ao longo destas décadas de presença em Portugal, tem tido o cuidado, primeiro, de não circunscrever a determinado pensamento, ou seja, dentro da Igreja, e a Igreja é uma Igreja plural, a Paulinas tende a acompanhar sem ter uma baliza muito fechada, ou seja, e às vezes de uma forma, e hoje falamos tanto de polarização de ideias, a Paulinas não é uma editora, é impossível conseguirmos dizer que é uma editora de esquerda ou uma editora de direita. É uma editora da Igreja. Uma editora que vai procurar respostas, e temos o caso do padre James Martin, que, por exemplo, uma das obras que vai ser também apresentada e que as pessoas podem conhecer é Vem para Fora, a mais recente que nos remete para a questão de Lázaro. Mas depois também temos autores conceituados, e estamos a falar, por exemplo, do Timothy Radcliffe, Perguntas de Deus e Perguntas a Deus, uma obra que também faz parte das nossas novidades. Ou então temos, por exemplo, uma questão que é muito pertinente sobre o racismo. Filomeno Lopes, ele que faz parte do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé e que escreve sobre a questão do racismo que tantas vezes falamos, mas que poucas vezes lemos. Ele vai fazer um fundamento, ele vai mostrar que, de forma filosófica, podemos entender a substância do racismo, porque, de repente, estamos a falar de filósofos que nos são familiares, Hegel, por exemplo, e que vamos entender que, no substrato, na sua raiz do pensamento filosófico do próprio iluminismo, o racismo está presente quando diz que, por exemplo, o branco pode trabalhar e pensar, o preto é para trabalhar, o preto não pensa. E isto arrasta-se até aos dias de hoje. Por isso, é um livro que não deveria existir. No caso, o título é Não amo os racistas amadores, mas infelizmente é obrigatório que exista. Ou como este, por exemplo, desmasculinizar a Igreja, uma pergunta que está neste momento na reflexão que a Igreja desenvolve nesta altura. São formas também de chegar a um público mais vasto, dando a conhecer reflexões que neste momento congregam e reúnem os cristãos e aqueles que de alguma forma também se aproximam da prática religiosa? Correto. Nós, se olharmos a Sagrada Escritura como uma revelação, de uma forma perfeitamente revelada, vamos perceber que qualquer um destes livros é uma atualização, segundo um determinado ângulo, daquilo que já foi dito, já foi pensado. Portanto, esta renovação da palavra, esta atualização da palavra, faz com que nós possamos pensar sobre o mundo, sobre a forma como vivemos, sobre a forma como nós, no nosso dia-a-dia, podemos não só dar testemunho,
para que os nossos atos sejam um reflexo das nossas palavras, mas, acima de tudo, para que a Igreja possa também acompanhar os tempos. E esta desmasculinização, não é? Neste caso, este livro debruça-se essencialmente sobre o pensamento de Urso de Baltazar, que é um teólogo que não é de todo do passado, ainda que já não esteja entre nós. Mas, por exemplo, e pensando em Baltazar, no caso da teologia, temos José Maria Esquirol, com a Escola da Alma, que nos vai falar precisamente outro título, e que nos vai também abordar e que nos vai inquietar. Porque quando um livro inquieta, é bom sinal, é sinal de que nos toca, que vai ao concreto das nossas vidas, nos levanta questões e a partir de questões, e nós hoje cada vez mais estamos formatados para dar respostas e não estamos muitas vezes preparados ou não temos ferramentas para fazer perguntas. Por isso, muitas vezes o livro, mais do que uma resposta, é o começo de uma pergunta. Por isso, ao longo dos próximos dias, e estamos agora na reta final da Feira do Livro, ela vai encerrar no próximo domingo, dia 16, mas até lá vamos ter também, no caso da Paulinas Editora, o lançamento de uma obra completíssima, são vários volumes, do Frei Herculano, a propósito da Sagrada Escritura. E é o resultado não só de uma pessoa que é especialista na área, mas o resultado de uma vida. O Frei Herculano leu, estudou e investigou, e na fase madura da vida, esta fase em que nós falamos da maturidade da vida. E quando é que nós atingimos a maturidade? Quando começamos a dar fruto. E por isso o Frei Herculano deu um fruto muito generoso e pelo fruto conhecereis a árvore. Por isso parece-me que a Paulinas tem escolhido autores excelentes, obras excelentes e, enquanto missão, tem feito um trabalho excepcional. Por isso importa esta presença no mundo. Sendo que a Igreja, e nós ouvimos muitas vezes esta dicotomia, a Igreja e o mundo, mas não nos podemos esquecer que a Igreja também tem dentro de si o mundo e a Igreja é o mundo. Pergunto-lhe também do contacto que permite realizar entre leitores e os seus autores. É também uma proximidade que pode ajudar a fidelizar um público, por exemplo, a apresentar aquilo que são temas que a Paulinas Editora quer publicar e quer trazer à opinião pública? Sim, esta é a grande vantagem, é que o livro, ainda que seja um objeto aparentemente morto, porque pode ficar numa estante eternamente guardado, a verdade é que estas inquietações são também provocações, quando são trazidas para cima da mesa e quando recorremos como ferramenta, nós acabamos por discutir, por trocar ideias. E no caso desta editora, há um objetivo muito concreto, que é não só cumprir uma missão, ou seja, viver de forma cristã e dar testemunho de uma verdade, mas, acima de tudo, de ser um contributo para a humanidade. E, nessa medida, é evidente que todo o contributo, porque todos nós somos um autor em potência. O que nós precisamos, muitas vezes, é de um empurrão ou de visibilidade. E, por isso... E a editora está aberta também a novos autores? Evidentemente que sim. E, principalmente, autores portugueses. É muito importante termos autores portugueses porque há o contexto de Portugal. Ainda que estejamos numa era global, em que as fronteiras são cada vez menores, é importante percebermos que o que é importado, ideias que refletem uma cultura, uma ideia consciente de um certo país que, por vezes, não corresponde ao nosso, é muito importante. E, por isso, a editora tem procurado gente que vive com os pés bem assentes na terra, gente que pode dar testemunho, que pode dar fruto e que tenha uma experiência também daquilo que é a Igreja em Portugal. Muito bem. É um espaço, então, de diálogo, de encontro, de proximidade, de conhecimento, de mútuo conhecimento entre leitores e aquilo que a editora Paulinas vai propondo, ou Paulinas Editora vai propondo também ao longo dos seus anos e concretamente nesta edição mais recente, a 94ª edição da Feira do Livro. Nuno André, muito obrigada por ter estado no programa Eclésia a dar-nos conta deste projeto da editora e a dar-nos conta também daquilo que são as edições e as mais recentes propostas a apresentar também nesta feira. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Obrigada.